Fala família, eu sou o Thomas e este é o seu canal Mais Alvinegro. Estamos aí para falar mais uma vez sobre Botafogo e desta vez falar sobre Botafogo e Santos. Botafogo venceu fora de casa, enfim, a primeira vitória fora de casa e o primeiro gol também fora de casa, que foi do Arthur. Então vamos falar aí sobre essa vitória, vamos falar sobre o eterno menino Ney, que nunca amadurece, e fazer um giro completo aí sobre tudo que aconteceu nessa partida entre Botafogo e Santos. E que, graças a Deus, cara, o Botafogo venceu e precisava muito dessa vitória. Então, antes de entrarmos nesse assunto, cara, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e se você quiser me ajudar mais ainda, envie esse vídeo no grupo dos seus amigos, porque eu tenho certeza que eles vão gostar desse canal, porque aqui, cara, a gente só fala de Botafogo, tudo sobre Botafogo. Então vamos entrar nesse assunto que é Botafogo e Santos, uma partida onde o Botafogo até começou bem, começou ali o primeiro tempo tocando a bola, tentando achar espaço, só que no final do primeiro tempo, já o Botafogo já não estava dando certo. E mais uma vez, o Botafogo vai para o intervalo com dificuldades de tentar fazer, de tentar finalizar, dificuldade de tentar achar espaço na defesa do adversário. E hoje até mesmo, cara, foi mais difícil, porque a gente entra sem Cuiabano e sem Igor Jesus no ataque, que são dois jogadores que são os destaques do ataque do Botafogo nos últimos meses. Então o Botafogo tem muita dificuldade no final do primeiro tempo, vai para o intervalo já com muita dificuldade de achar espaço no setor defensivo do Santos e volta, cara, mais uma vez, sem modificação. E o Renato Paiva, isso é dele, tá, gente? Eu acho que a gente vai... Eu, pelo menos, demorei a entender, mas, cara, nesse jogo deu para perceber que ele não gosta de fazer modificação no intervalo. Parece que ele gosta de sentir o jogo no segundo tempo para ver como que vai estar, ver quem volta melhor, ver quem consegue desempenhar um bom futebol no segundo tempo, para aí sim fazer a modificação. E quando ele faz a modificação no segundo tempo, que entra ali o Santi Rodrigues e o Nathan Fernandes, o time já começa a dar um ar de esperança, que é quando o Neymar bota a mão na bola e faz aquele gol contra, e aí sim o Botafogo consegue respirar, consegue trabalhar mais o jogo, e numa bola cagada, uma bola chorada, que é aquela bola cruzada do Arthur, graças a Deus saiu o gol do Botafogo. Então, o Botafogo, cara, o Botafogo do Renato Paiva tem muita dificuldade fora de casa de achar espaço no setor defensivo do adversário. Não é de hoje, e eu até acredito que isso piore com as opções que a gente tem no banco de reserva. Porque o Botafogo hoje entra com Alan fazendo a função do Cuiabano, que o Cuiabano já está improvisado no ataque. Aí entra o Alan no lugar do improvisado, que é o Cuiabano, para tentar fazer uma dobra aqui com o Alex Telles na esquerda, para tentar ali inibir a subida do Escobar e do Barreal. Então, cara, o Botafogo já tem um jogador que é o Cuiabano improvisado. Aí entra o Alan no lugar dele. E no ataque de centroavante entrou o Juan Cruz, que, cara, não conseguiu render nada no ataque do Botafogo. Eu pensei, cara, e por isso que eu comecei falando nesse vídeo sobre as modificações que o Botafogo não faz no intervalo, que o Juan Cruz já seria substituído no intervalo, porque esse seria o certo, porque no primeiro tempo ele não conseguiu acertar nada. E no segundo tempo, a mesma coisa, ele não consegue acertar nada, ele não conseguiu dominar uma bola, não conseguia dar continuidade numa jogada. Mas eu acredito que o Renato Paiva não faz essa substituição porque não tem opção também, cara. Não tem opção. Mas quando o Renato Paiva coloca ali o Nathan Fernandes, o Santi Rodrigues, o time já dá parece que tudo muda no time do Botafogo. Porque o time fica mais leve, as transições ficam mais rápidas, os passes saem mais redondo pro Savarino, e o Botafogo começa a andar. Com essas ausências, cara, é difícil sim. Eu não quero nem culpar o Renato Paiva. Não quero culpar o Renato Paiva, porque, cara, com as ausências que ele tem no Botafogo, e infelizmente não dava para colocar Igor Jesus e Cuiabano nessa partida, porque eles estavam fatigados já na partida contra a Universidade do Chile na Libertadores. Então é até merecido esse descanso para esses caras que estão correndo muito. Mas o Botafogo mostra, cara, mais uma vez que precisa muito reforçar o elenco. E eu acredito, cara, que com a saída do Cuiabano e do Igor Jesus, o Botafogo vai precisar de pelo menos mais uns 3 jogadores para o setor ofensivo. Porque não dá para contar com Juan Cruz, não dá para contar com Elias Manuel, o Botafogo já não tem a ponta, porque o Cuiabano vai sair. Hoje, o Alan que fez essa função ali no ataque, tentando pelo menos preencher o ataque e fazendo essa função mais de meio campo. Mas o Botafogo precisa muito
muito mesmo, de três atacantes. E atacantes que chegam para ser titular. O Botafogo precisa de um centroavante titular e de um ponta titular. E aí eu digo até mesmo que o Botafogo precisa de um atacante para chegar e ser reserva imediato do centroavante. Porque não dá para contar com o Juan Cruz para ser reserva do Botafogo nessa temporada. Eu não sei ano que vem, eu quero muito torcer para ele desempenhar um bom futebol nos próximos jogos, para ele evoluir muito. Porque, cara, o que ele vem mostrando com a camisa do Botafogo é de dar raiva. É um cara que chegou com um valor absurdo, valor alto, basicamente 50 milhões de reais, e até agora não mostrou nada com a camisa do Botafogo. Então o Botafogo termina aí o jogo com essa vitória, uma vitória importantíssima, que coloca o Botafogo hoje na nona colocação do Campeonato Brasileiro, mas com um jogo a menos. E o próximo jogo é contra o 10º colocado, que é o Ceará. O Botafogo hoje está com 15 pontos e, se vencer, pode ir para o Super Mundial de Clubes na 6ª colocação. Porque uma simples vitória de 1-0 do Botafogo contra o Ceará na quarta-feira, o Botafogo ultrapassa o Atlético Mineiro, Mirassol, e ultrapassa o Bahia, que empataria em pontos, mas ultrapassaria em saldo de gols. Então, cara, o Botafogo, graças a Deus, venceu essa partida contra o Santos ontem e precisa vencer agora o Ceará. Porque aí sim a gente vai pro Super Mundial, cara. Tranquilo, sem peso nas costas. Já vai só para ali curtir esse Super Mundial, porque é um grupo muito difícil do Botafogo. Eu, sinceramente, estou sem esperança. E olha que eu sou um botafoguense muito otimista, mas é uma vitória, cara, que traz essa paz pro Botafogo. Porque o Botafogo já estava com esse peso de não vencer fora de casa, e venceu e tira esse peso, cara. Porque nem gol o Botafogo estava fazendo fora de casa. Então é uma vitória importante contra o adversário, claro, fragilizado, que é o Santos, não está na fase boa. Mas o Botafogo não tem nada a ver com isso e tinha que vencer e venceu, e isso que é importante. E para entrar no assunto do Neymar, cara, ontem acabou o jogo e achei até engraçado. O Neymar simplesmente postou algo no seu Instagram reclamando da arbitragem. Primeiro, vou mostrar essa foto aqui para vocês, né? Primeiro, o primeiro cartão amarelo dele é um chute que basicamente ele agride o Jair. Ele deu um chute ali que, cara, amarelo claro. Cartão amarelo claríssimo. E o segundo cartão amarelo que ele toma, ele coloca a mão e faz um gol de mão. Era para cartão também. Então, 2 cartão amarelo aí, que não tem como nem questionar, cara. É claro, e era para tomar o segundo cartão amarelo, e tomou e foi expulso. Aí ele me vem e posta isso aqui que eu vou mostrar para vocês também. Observação, o segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro, o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já toma amarelo. Como o juiz é ruim, hein? Como tem juiz ruim, hein? Aí ele xinga aqui, né? Que também não vou falar isso aqui pra vocês. Aí depois ele fala, é só minha opinião, por favor, não me punam por isso. Porque, com certeza, ele já tá até com medo já de tomar punição de estar criticando a arbitragem. Mas, pô, criticar a arbitragem por 2 lances aí claríssimos para cartão amarelo é ser muito infantil, pô. Ainda mais ele com tanta relevância assim no Instagram, que tem muitos seguidores. Cara, aqui ele tá saindo de chacota. Infelizmente pra ele, né? Saindo de chacota. Aí também tem um lance que a torcida do Botafogo entrou muito na cabeça dele, e ele pegou muito ar com isso, que ali no primeiro tempo, a torcida do Botafogo começa a cantar algumas coisas, zoando o Neymar, e ele faz alguns gestos pra torcida, que eu vou deixar o vídeo pra vocês verem. Assiste aí. Também, a torcida do Botafogo aproveita. E ele fala nesse vídeo, vou fazer o gol lá e vou comemorar aí. Só que acabou que ele fez o gol, né, de mão, e foi expulso. Então saiu o cara. O Neymar saiu nesse jogo muito feio, foi feio pra ele. E provavelmente aí, né, que todo mundo tá falando, o último jogo dele do Santos. Ele deu os 3 pontos basicamente pro Botafogo, fez o gol ali de mão, foi expulso, e o Botafogo consegue crescer na partida e vencer o Santos na Vila Belmiro. E, cara, praticamente o último jogo dele com a camisa do Santos. E eu fiquei muito feliz com o Neymar em campo. Porque, cara, tem um lance no jogo, nesse jogo contra o Botafogo, que acho que é o Barreal. O Neymar tá sozinho, né? O Barreal tá conduzindo a bola pelo meio campo e ele pede a bola, o Neymar pede a bola. Só que o Barreal não toca pra ele toca no outro lado. Aí ele começa a xingar o cara. Eu acho que é o Barreal, se eu não me engano é o Barreal.
ele começa a xingar o próprio companheiro dele de equipe. Então, cara, dá pra perceber que o elenco do Santos nem quer ele ali, cara. Então isso é muito bom pros adversários, porque o time já entra e qualquer lance contra o Santos já vira um alvoroço pra eles, porque já entra no mental dos caras, os caras já ficam nervosos, aí acaba que sai expulso de campo o Neymar. Então eu gostei muito dele ter entrado em campo, deu até mais audiência pro jogo também, porque querendo ou não, ele é um baita de uma celebridade, né? Agora virou celebridade, não é mais jogador. Então, ele é um baita de celebridade, dá mais audiência pro jogo e fica com um gosto melhor a vitória do Botafogo sobre o Santos. Hoje tem sorteio da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. E mais tarde teremos vídeos novos aqui para falar sobre os adversários do Botafogo. Eu já, cara, nem sei quem eu queria enfrentar na Libertadores, na Copa do Brasil. O que vier, o Botafogo tem que estar preparado. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores, então eu tenho certeza que quem for sorteado para enfrentar o Botafogo vai entrar com medo de enfrentar o Botafogo, porque a gente entra como campeão da Libertadores nas próximas fases de mata-mata. E na Copa do Brasil, quem vier também tá bom, a gente tem que ter noção de que o Botafogo tem um time com total capacidade de vencer qualquer adversário hoje no Brasil. Então mais tarde tem vídeos novos falando sobre os adversários do Botafogo na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. E se você não quiser perder nada sobre o Botafogo, se inscreva, ative o sininho e mande esse vídeo para todo mundo, porque eu tenho certeza que assim a gente fortalece ainda mais a comunidade mais alvinegro aqui no YouTube. Valeu, família, mais tarde eu te espero aqui e muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa. Tamo junto, valeu!